Olá, exportadores, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto bem importante na exportação, que é como contatar o seu cliente na exportação. Vamos falar mais sobre isso. Em primeiro lugar, não custa lembrar de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, que assim eu consigo entender se você gostou desse vídeo ou não, beleza? Então, gente, em primeiro lugar, você está contatando uma empresa do exterior, uma pessoa que não tem a sua língua, provavelmente, não tem a sua cultura, ela pensa diferente, ela tem prazos diferentes muitas vezes. Então, a primeira dica que eu dou é seja claro e objetivo na sua oferta. Fale o que precisa, não fale mais do que deve, porque às vezes a gente acaba confundindo mais o cliente. Então, não precisa falar mais além do básico. Desperte o cliente, o interesse no seu cliente e principalmente pergunte se ele tem alguma dúvida. Pergunte qual que é o próximo passo que a gente precisa dar para seguir com a negociação. Número 2. O próximo passo é sempre uma tentativa de envio de amostra ou reunião online. Então vamos imaginar, tu está contatando o teu cliente pela primeira vez, normalmente é por telefone, né, ou seja, presencialmente numa feira, enfim. Você introduziu o seu produto, você falou sobre a sua empresa, é isso. Deixa o cliente vir com dúvidas, deixa o cliente falar o que ele acha, porque muitas vezes o que eu vejo acontecer? O cliente ele tem uma intenção de compra e a gente está abordando uma qualidade totalmente contrária, né? Então ele quer qualidade e a gente fica ali martelando em preço, a gente já entrega que a gente está aberto a negociar, sendo que o cliente nem falou de preço ainda, né? Então calma, né? Primeira dica é a gente ir por partes, falar só o que deve. A segunda, daí eu trago para vocês aqui em relação a tentar enviar uma amostra ou fazer uma reunião online, porque se tu está falando por telefone, é importante essa reunião online para que vocês se enxerguem, para que tu consiga se expressar, para que tu consiga ver a expressão do seu cliente também. E se você já fez essa reunião online ou se já falou pessoalmente, o próximo passo é uma tentativa de amostra, se o seu produto viabilizar, claro, porque tu deve estar passando por isso aí. Muitas vezes a negociação empaca, né? Então, assim, a gente ofereceu o produto, o cliente não disse que não, também não disse que sim, e aí espera alguns dias e a negociação não avança. Então, se existe a possibilidade, né? Se o teu produto permite que seja enviada essa amostra, tente forçar isso com o seu cliente. Olha, deixa eu te mandar uma amostra sem compromisso nenhum e aí tu vai analisar o nosso produto. Terceiro ponto, assim que a outra parte demonstrar certo interesse, faça perguntas. Entenda o que ela precisa hoje que ainda não tem no fornecimento atual. Isso eu diria em qualquer momento da tua conversa, gente. Faça perguntas inteligentes para o teu cliente. Não tenha medo de perguntar. Eu vejo muitas vezes os exportadores terem medo de perguntar, terem medo de falar por ser uma língua diferente e tudo mais e querer se livrar da conversa. Não queira se livrar. Queira estender a conversa o mais possível, porque provavelmente a próxima vez que tu vai falar com o cliente não seja tão fácil assim, né? Às vezes ele não tá, às vezes ele não pode ou não quer te atender, ele tá em outro compromisso. Então, uma vez que tu conseguiu falar com o possível comprador, faça perguntas inteligentes. Então, olha só, de quem que você compra hoje, né? É importante tu entender com quem que tu tá concorrendo. É com o mercado local? Segunda pergunta que tu pode fazer, existe algo que poderia melhorar no teu fornecimento atual? É prazo, é pagamento, é prazo de entrega, é preço, é qualidade, enfim. Então tu já vai abrindo para perguntas que vão te direcionar para a tua própria oferta, né? Quarto, quando chegar em um momento onde parece não ter mais evolução, pergunte ao seu possível cliente o que precisa fazer para dar o próximo passo. Sim, existe uma certa hora na negociação onde você precisa ter uma certa agressividade positiva, né? Então, porque senão a gente fica enrolando, a gente fala das mesmas coisas, do que a gente já falou. Então, pensa assim, tu tá ali, muitas vezes há 2 meses falando com esse mesmo cliente. Vocês já fizeram reunião online, você já mandou lista de preços, ele já recebeu a amostra, já tiraram dúvidas, enfim. Então, assim, o que a gente precisa fazer para dar o próximo passo? Essa pergunta tu precisa fazer pro teu cliente. Porque senão,
inclusive ele fica ali na tua lista como contatar, e aí fica toda semana ou de 2 em 2 dias ligando. Isso também não é legal. Então, não tenha medo de fazer essa pergunta. Fulana, olha só, nós estamos há 2 meses conversando, né? Você já tem aí o nosso preço, a nossa amostra. Eu preciso entender o que a gente precisa fazer para avançar. O que eu preciso fazer para começar a ser o teu fornecedor? Vamos começar com um pedido pequeno? Posso te mandar um lote pequeno? Me manda uma ordem de compra para que a gente possa evoluir? Ou, agora não é a hora por X motivo, tá? Então, quando que é a próxima data que eu posso te contatar? Quando tu acha que eu posso te ligar de novo pra gente voltar a falar desse assunto? Enfim, faça essas perguntas, porque é importante também. Às vezes é melhor a gente ter um não do que ficar enrolando. Então é importante que tu peça esse feedback, né? E por fim, né, a 5ª dica é: seja honesto com as suas promessas e pontual com as entregas prometidas, seja de envio de material, preço ou demais questões propriamente combinadas. Então, assim, atender aos prazos e expectativas do seu cliente. Não se esqueça que ele está te observando, né, como possível fornecedor. Então, se tu promete que vai mandar uma informação para tal dia e não manda, isso começa a enfraquecer a tua relação aí com o teu cliente. E deixe claro o prazo também. A gente já trabalhei várias vezes com produtos mais técnicos que a gente tem que fazer uma cotação para cada tipo de equipamento. E essas cotações muitas vezes demoram 1 semana, 10 dias até 20 dias. Então é importante esclarecer esse prazo do teu cliente. Cliente, olha só, por se tratar de um equipamento onde a gente tem uma certa responsabilidade, tem que contratar fornecedores, tem uma certa análise que a gente tem que fazer com o nosso time de engenharia. Eu vou te mandar esse orçamento em até 20 dias, dê um prazo a mais, né, que tu consiga cumprir e mandar antes, sempre que possível. Mas esclareça os prazos. Peça para o cliente também, se ele tem, nesse caso, né, para quando ele precisa do equipamento, quando ele tem essa instalação, para que tu também consiga entender tudo isso e atender aos prazos e expectativa do cliente. Então, gente, basicamente, o que eu queria deixar aqui para vocês de como contratar o seu cliente no exterior, eu acho que eu poderia resumir em algumas qualidades que o vendedor tem que ter, né? Primeiro, não ter vergonha de ligar, não procrastinar a ligação, ser efetivo, saber fazer as perguntas certas, principalmente quando o cliente atende, não querer desligar a ligação, fale para fora, fale alto, fale para fora, não fica, né, com vergonha de falar, e principalmente ter uma certa agressividade aí na hora de fazer a negociação, de concretizar os negócios, até porque tu precisa fazer resultado. Então é melhor, se o cliente não quiser comprar, ok, tu vai para outro cliente, sem problema nenhum, e aí tu não fica perdendo tempo com esse aí que tá só te enrolando. Tá bom, gente? Bons negócios! Até mais!